3 anos após o Holocausto, muitos sobreviventes dos campos de morte de Hitler ainda estavam presos em campos temporários para pessoas deslocadas, incapazes de imigrar para a pátria judaica no mandato britânico da Palestina. Indignado com a situação, David Ben-Gurion, chefe da agência judaica, lutou pelo direito de Israel a um Estado, tanto na esfera política quanto em uma extensa guerra de defesa contra um poderoso ataque árabe. Num dia frio de outubro de 1945, sobreviventes do Holocausto se reuniram animados ao redor do carro militar que transportava David Ben-Gurion, seu herói, para o campo de deslocados em Frankfurt, Alemanha. Desde 1935, Ben-Gurion havia sido uma figura de destaque na Agência Judaica Internacional, ajudando a lutar contra as rígidas leis de imigração impostas aos judeus que imigravam para a Palestina, agora Israel moderno. Isso era o mandato britânico da Palestina. Ele conhecia muito bem a ameaça inerente à ascensão de Hitler ao poder. O governo britânico havia sido implacável em sua recusa em fornecer refúgio para os judeus, e agora o mundo judeu estava cambaleando com a perda de 6 milhões de pessoas. Antes que Ben-Gurion pudesse se dirigir à sua audiência, os sobreviventes começaram a cantar Hatikvah, o hino sionista, e choraram. Ben-Gurion, conhecido por nunca derramar lágrimas, agiu assim. A maioria dos sobreviventes queria emigrar para a terra de Israel, defendidos por Ben-Gurion. Mesmo com medo da desaprovação e violência do mundo árabe, os britânicos não flexibilizaram ao máximo a imigração judaica. Ben-Gurion, antes buscando colaborar com britânicos através da política Havlagá ou contenção, agora incentivava a subversão do mandato britânico. Milícias judaicas contrabandeavam sobreviventes para as costas palestinas, visando tornar o domínio britânico insustentável. Finalmente, em novembro de 1947, a Resolução 181 da Organização das Nações Unidas pediu a divisão do mandato da Palestina em 2 estados separados. A guerra era quase inevitável, porque o mundo árabe rejeitou unanimemente o conceito de um Estado judeu em qualquer terra. Na realidade, o plano de partição da Organização das Nações Unidas deu apenas uma área pequena e fragmentada da antiga pátria de Israel aos judeus. Nos 12 dias após a votação da Organização das Nações Unidas, grupos terroristas árabes mataram 80 judeus, incluindo homens, mulheres e crianças, atacaram ônibus judaicos e saquearam lojas judaicas. Milícias judaicas tentaram defender seu povo, porém muitas vezes foram bloqueadas pelas forças britânicas. Soldados sírios e iraquianos se apressaram para ajudar os terroristas palestinos em um cerco contra a metade judaica de Jerusalém, prendendo 100.000 residentes judeus e cortando-os do fornecimento de água e alimentos. Batalhas foram travadas para libertar judeus famintos em Jerusalém, recapturando pontos-chave em fortalezas árabes. Milhares de vidas foram perdidas antes dos britânicos anunciarem sua total retirada do mandato da Palestina em 15 de maio de 1948. O terrorismo árabe intensificou-se, atacando assentamentos judeus isolados. Em 12 de maio, a comunidade judaica de Kfar Etzion foi capturada, e 100 judeus que se renderam foram metralhados até a morte diante das câmeras. Ben-Gurion recebeu um relatório que as tropas israelenses estavam numericamente em desvantagem, mas Israel poderia prevalecer se nossos homens conseguissem superar as forças inimigas por virtude de seu espírito de luta e de nosso planejamento e nossas táticas. Ben-Gurion estava determinado a ver até o fim tático, mas havia um rigoroso embargo de armas em vigor e os judeus enfrentavam uma guerra iminente com armas escassas e sem força aérea oficial. Mesmo com pressões dos Estados Unidos da América e internas para adiar a formação de um Estado judeu, Ben-Gurion proclamou o Estado de Israel em seu emocionante discurso de 14 de maio de 1948. No dia seguinte, o Líbano atacou o norte de Israel. Síria, Iraque e Transjordânia invadiram o leste, e o Egito, juntamente com tropas da Arábia Saudita, invadiu o sul e bombardeou Tel Aviv. Em poucos dias, Israel estava cercado por todos os lados e desesperado por reforços. Enquanto isso, os judeus em Jerusalém enfrentavam escassez rigorosa de comida e água. Ben-Gurion atacou desesperadamente Latrum, uma estação militar estratégica na rota para Jerusalém. Soldados judeus estavam despreparados. Muitos sobreviventes recém-imigrados do Holocausto não sabiam usar suas armas e nem dispunham de água durante uma intensa onda de calor. Seu ataque foi repelido com perdas devastadoras.
Dias depois, judeus na cidade velha de Jerusalém tiveram que se render aos jordanianos, que prontamente destruíram sinagogas antigas e fizeram judeus prisioneiros de guerra na Jordânia. Quando a moral da recém-criada nação estava em baixa, 5.000 voluntários treinados, judeus e não judeus, chegaram. Muitos eram pilotos treinados e rapidamente compuseram a maior parte da futura força aérea israelense. Em 29 de maio de 1948, 4 aviões comprados da Tchecoslováquia chegaram desmontados a Israel. Milhares de tropas egípcias estavam a 32 quilômetros de Tel Aviv. 4 pilotos, sem tempo para testar os aviões, foram ordenados a atacar as forças egípcias. Aviões tinham falhas e um piloto foi derrubado. Mesmo assim, o ataque abalou fortemente a confiança egípcia. Um grupo de voluntários voou ilegalmente em aviões de combate adquiridos secretamente dos americanos. Dentro de horas após o desembarque, eles também partiram para a batalha. O cessar-fogo intermediado pela Organização das Nações Unidas entrou em vigor em 11 de junho de 1948. Durante as 3 semanas de relativa paz, Ben-Gurion finalmente conseguiu trazer as armas tão necessárias para o Estado. Impôs uma lei que todas as milícias sionistas se submetessem à Força de Defesa israelense. Quando a trégua terminou, Israel estava em uma posição muito mais forte. Gradualmente, mais armas chegavam. Ainda assim, muitos assentamentos judaicos isolados não tinham armas suficientes para combater os pesados ataques árabes. Apesar das adversidades, os agricultores judeus mantiveram suas terras com firmeza. Um kibbutznik do sul disse que nossos corpos bloqueiam o caminho do inimigo ao norte. Depois do segundo cessar-fogo, em 15 de outubro de 1948, as tropas israelenses expulsaram gradualmente a maioria das forças árabes de seu território. Em 10 de março de 1949, soldados israelenses tomaram pacificamente a ponta sul da Palestina, Hashrash, a atual Eilat. Isso marcou o fim da guerra. Israel perdeu 10% de sua população na Guerra de Independência e acumulou uma dívida massiva. Mas os judeus finalmente tinham seu próprio Estado e a maioria dos cidadãos sentia que os enormes sacrifícios que haviam feito valeram a pena. Durante a guerra, mais de 550.000 árabes palestinos fugiram dos territórios que agora se tornaram de Israel. A política jordaniana era, como explica o historiador Sir Martin Gilbert, manter os refugiados separados, exacerbando assim o sentimento de contínua queixa contra Israel. Todos os tratados de paz formais foram negados a menos que Israel reabsorvesse os refugiados árabes hostis, convidando ondas incessantes de terror sobre a já devastada população israelense. Além disso, a frágil economia de Israel enfrentou a enorme tarefa de absorver 800.000 refugiados judeus em apenas 3 anos, muitos de países árabes que se voltaram violentamente contra suas populações judaicas após a vitória de Israel. A maioria dos imigrantes do Oriente Médio perdeu suas propriedades e chegou a Israel sem dinheiro. Ademais, os numerosos sobreviventes do Holocausto que imigraram estavam arruinados financeira e psicologicamente. David Ben-Gurion, como primeiro-ministro de Israel, focou na construção de uma infraestrutura adequada para os novos imigrantes e na unificação da ampla gama de judeus que agora viviam juntos na reinstaurada pátria judaica de Israel.